junto, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um JA 082. Esse seu papo pós-culto que você queria que tivesse na mão do seu celular. Na mão do seu palma do seu celular. Exatamente. Jordan, Querido, sobrevivemos. Amém, igreja. Três Três. episódios já. Ô, glória. E aí, Jordan? Pede pro povo. Pressão, minha gente. Olha, Estamos cheios de seguidores já, muito irmão. menino. Vários recordes semanalmente. Muitos. Olha, e você não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, porque vem muita novidade por aí. Hoje a gente tá com um cara top das galáxias. Ele é um cara que fala mais ou menos assim. E eu falaria assim também se eu tivesse aqueles dentes. Se eu tivesse Entendeu? esse sorriso... Eu falaria assim, igreja! Eu ia fazer a única cirurgia plástica em minha, era tirar toda a boca. Exatamente. Deixa E, só ó, dente. Só alegria. Mostrar a alegria de Jesus. Jordan, Sim, meu filho. vou começar a apresentação do nosso Vai. convidado hoje. Manda. Nascido no dia 6/9/70, batizado Isso. pelo pastor José Cavalieri. Beijo, pastor. Deus abençoe o senhor. No dia 1/10/78, Central de Vitória da Conquista, Bahia. Salve para Bahia. Bahia. Seu primeiro cargo, professor de escola sabatina, pouca, né? personagem bíblico preferido, Moisés. Livro de cabeceira, O Desejado de Todas as Nações. Nós estamos aqui com nada mais, nada menos menos. que Pastor Jadson Almeida Rocha. Ô, cara dos caras, meu irmão. O cara do sorriso. Pastor. Sério. Sorri, pastor. Pastor, Boa tarde. Oi, lindo. Você é lindo demais, pô. Demais, pastor. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pastor, É um prazer, honra. viu, poder Você estar vê. com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Vocês que já nos acompanham aí nas redes sociais. Muito feliz, viu? Espero que seja uma tarde e um programa relevante para a honra e glória do nosso Deus. Amém, pastor. Amém. Pastor, a gente conhece o senhor aí das redes, né? Daqui a pouco a gente vai Sim. falar sobre a nova profissão do pastor, Menino. né? Um cara das Pensa. redes, youtuber. YouTube. Né? Mas, pastor, a gente queria saber, uma dúvida dos jovens aí. Quando criança, pastor Jadson, o que é que ele imaginava da vida? Já Quem era pastor seria? Jadson? A criança, É. a criança Jadson já era Não, pastor Já sentiu o Jadson? chamado de Deus? Então, eu sou a quarta geração de adventista da minha família. Então, eu praticamente nasci na igreja. Aí Sim. quem está me acompanhando vai dizer, esse Tabarel nasceu na igreja nada. Ele nasceu no hospital. Engano seu. Literalmente, eu nasci na igreja. Foi não. Eu sou de uma família muito humilde, muito simples. Sim. O meu pai e a minha mãe, quando se casaram, meu pai era ancião da igreja de Floresta Azul, a única Floresta Azul que existe no mundo. E eles moravam no terreno da igreja, num cômodo da igreja. E quando a minha mãe, um ano depois de casado, ficou grávida, o primeiro filho fui eu. Ela teve complicações no parto, eu nasci com 4 quilos e 800 gramas, no parto normal. Deus abençoe a mamãe. Deus E abençoe, mamãe. a minha mãe, a Dona Luzia, quero mandar um Dona abraço para ela Luzia. aqui agora. Mãinha, te Desenrolada, Dona amo, viu? Luzia. Te amo. Mira. Mãinha, antes de eu nascer, foi ungida pelo pastor e ela falou bem assim, se for para morrer eu vou morrer, mas se eu não for morrer, eu vou dedicar o meu filho para ti. Um dia ele vai trabalhar 24 horas para ti. Não demorou muito, eu nasci. Pastor, eu vou confessar uma coisa Essa aqui. criança linda e maravilhosa. Amém. Amém. Vou confessar uma coisa. A gente analisando aqui as respostas, aí o pastor mandou Sim. o questionário pra gente apresentá-lo. Exatamente. Aí tinha aqui a data do nascimento e tem embaixo Central de Vitória da Conquista. E Eu a digo, gente se perguntando, mas deve- ele ele deve ter nascido em dentro da algum igreja. lugar, né? Não, nasceu justamente pra Que obra. Uma ironia. pessoa que nasceu pra Não, obra. Deus já tinha um plano na sua vida. Verdade. E no dia do meu batismo, no dia 1º de outubro de 1978, estava concluindo ali o pastor José Cavalieri o batismo da primavera daquela igreja. Eu nasci em Floresta Azul, mas logo os meus pais se mudaram para Vitória da Conquista. E o pastor fez um apelo e ninguém foi à frente. É de partir o coração de um ministro quando a gente está fazendo um apelo, Jota ninguém e vai. Neto, E ninguém atende, e ninguém né? vai à frente, e você vendo no auditório pessoas que têm que ouvir a voz de Deus, precisam aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal, mas estão ali numa guerra. E a gente sabe que não é fácil. Sim. Comigo não foi diferente. Eu estava ali diante de um convite de Deus, eu ouvi a voz de Deus, chegou o seu dia, chegou a sua hora. Eu estava vestido com uma bermudinha cinza, uma camisa cinza e uma gravatazinha borboleta. Eu sou da época da gravata borboleta. Com certeza. Tirei a minha percatazinha de couro, fui à frente
E Você tinha 8 anos. 8 anos. E o pastor continuou, é como se ele tivesse me ignorado, né? E ele continuou ali o apelo e fazendo aquele apelo. Ninguém foi à frente. Eu não sou filho de João ninguém, né? O nome do meu pai é José Américo. E eu toquei no roupão dele, ele se assustou. Menino, o que é que você quer, menino? E quem que é o pai dessa criança? Como se eu estivesse atrapalhando o apelo. Sim. E meu pai lá no fundo levantou a mão. Sou médico, o que eu faço, sou médico? E painho falou bem assim, tudo que a gente tinha que fazer a gente já fez, agora é com a igreja. Se ele está querendo se batizar, é a igreja e o senhor que vai dizer se ele vai se batizar ou não. Não tinha roupão, que os roupões naquela época já tinham sido usados. Vitória da Conquista é uma das cidades mais frias da Bahia, e eu não posso me esquecer porque eu fui molhado. É importante destacar que lá é muito frio. E eu não esqueci aquela data, mas eu me lembro de uma pergunta que o pastor José Cavalieri me fez, e ele me perguntou assim, ó, por que você quer se batizar? E eu disse para ele, porque um dia eu quero ser que nem o senhor. Eu quero ser pastor da igreja adventista. Eu falei, aqui agora. Chega, não precisou nem profissão de fé. Só de falar que um dia eu desejava ser pastor, ele me batizou e aquilo ficou no meu coração. Sim. Aqui eu fui crescendo e aqueles dilemas, o que fazer, o que não fazer, que curso você estudar, que curso você não estudar. E eu desisti que eu não ia ter uma profissão assim a nível de 3º grau. Eu me formei em 88 e em São Paulo, porque a minha família morou uma época em São Paulo, e eu falei, meu pai e minha mãe, eu não quero faculdade não. E um dia eu tive um sonho sobre a volta de Jesus. E vocês podem acreditar. Então quer dizer que até o sonho o senhor não pensava em ter sonho. Eu tinha esquecido que eu queria ser pastor. Sim. Aí no sonho eu acordava com a Bíblia, poderia ter trazido até essa Bíblia, mas eu não encontrei, porque eu mudei recentemente, tem 7 meses, mas a casa ainda não está 100% arrumada. Porque a casa que eu moro hoje é menor do que o que eu morava antes. E eu acordei com a Bíblia aberta na mão, eu falei, deve estar ficando maluco. Fechei a Bíblia, guardei, voltei para dormir. Quando eu acordei, eu estava em pé na minha sala, com a Bíblia aberta na mão. Não acredito. Pela segunda vez. Ele sonhou Sonhei com a volta de Jesus. Jesus. Acordo em pé na sala da minha casa, com a Bíblia aberta na mão. Já. Eu falei, o que é isso? Fechei e voltei a dormir. Acordo de novo em pé na sala da minha casa, com a Bíblia aberta. Não, pastor, me desculpe a burrice. O senhor estava dormindo, deitado na cama. Minha gente. Sonhou com a volta de Jesus. Isso. E acordou em pé, segurando a Bíblia. Na sala 3 vezes. 3 vezes. Eu na não terceira. Já entendi, pai. Eu não entendi, obrigada. Eu não tinha entendido ainda. Não acredito. Eu não tinha entendido ainda quando eu vi uma voz. Eu não vi ninguém. Sim. Mas eu vi uma voz e a voz dizia bem assim, ó, vá para o colégio fazer teologia, porque você vai ser pastor da igreja adventista no 7º dia. Meu Deus do céu. Mas claro que isso não tinha como ser não. Eu não sabia, mesmo sendo a 4ª geração de adventista na minha família, eu não sabia que tinha que estudar para ser pastor. Sim. Que tinha faculdade para ser pastor. Eu estudei na escola adventista, mas não sabia que tinha uma faculdade específica. Não era nem reconhecido na época, né? Eu estou lutando para tentar reconhecer o meu curso até hoje. Alguns colegas já reconheceram, mas eu ainda não consegui. Quando fui para reconhecer, eu fui para Andrews fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. Eu optei para fazer o mestrado. Andrews. Por favor, reconheça que o pastor teve que bater em tanta distância. O único Andrews que eu conheci era o Andrei. Aí, Andrews. eu tenho um amigo Andrews também. Aí fui me informar como é que tinha que fazer para poder fazer teologia e tal, pererei, parará. E tinha uma prova. A prova era uma redação. Sim. E você tinha que responder uma prova de doutrina. Na época eram 27 doutrinas. Para cada doutrina você tinha que dar 2 versículos da Bíblia e tinha uma tal de uma prova de inglês. Eu mal sei falar o português, vocês estão vendo, né? Quanto mais o tal do inglês. Mas o English, meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. Beleza? Não passei no vestibular. E eu falei para Deus que se eu não iria estudar e que se eu não passasse, aquilo ali tinha sido coisa da minha cabeça. Eu deveria ter comido uma feijoada de glúten e tido um pesadelo. Sonambulismo gospel. Pois bem, estava me preparando, eu fiz o vestibular lá em Cachoeira, né? Na Bahia, onde hoje é a FADBA, antigo IAN. E estava na casa de uma conhecida minha quando o telefone tocou e me chamaram para ir para o colégio. Eles estão querendo aqui. Eu não fiquei nem como...
Eu fui tão burro, tão imbecil, que eu poderia ter escolhido uma letra e assinar a letra. Eu quis responder a prova de inglês. Zerei a prova de inglês. Nem eu tinha Enem, então era uma coisa que não... Nem não tinha, na época não tinha. Não. 94. Agora você não faria. Não. E agora? Eu falei, meu Deus, hoje fazendo Enem eu escolhi uma letra só, para pelo menos não zerava. Porque meu filho tá bem. Aí eles me perguntaram quem eu era. Eu falei, eu sou o Jade, sou filho do seu médico, Dona Luzia. Eu sou a 4ª geração de adventista na minha família e tal, piriri, parará. Quais os hábitos que você tem? Eu falei, eu adoro estudar a Bíblia. Na época eu já deveria ter estudado a Bíblia umas 20, 25 vezes. Eu já li toda a Bíblia 57 Você vezes. tem aproximadamente quantos anos nessa época? Não parece, né? Na época tinha 24. Não, e agora, pastor? Vamos entregar. Vai ter Vai. que data de nascimento Vou já? fazer O 44. pessoal já calculou. 44. De batizado, né? Desculpa. 44 de batismo. De batismo. Se eu nasci em 70, eu tenho 51, né? Vou fazer 52. Não parece, eu sei, mas tudo Com bem. certeza. Aí, Peraí, pastor. O senhor tem 51, vai fazer 52. E leu quantas vezes a Bíblia? eu já li 57. Estou na 58ª, terminei o livro de Provérbios ontem de manhã. Amém, pastor. Eu tenho o hábito de estudar a Bíblia diariamente. Hashtag fica a dica aqui. Tenho o meu plano de estudo, eu estudo um capítulo por dia, revivados por sua palavra, e 5, 6, na minha Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo que eu estou estudando hoje é a Bíblia arqueológica, recomendo, uma Bíblia tremenda, com uma linguagem tremenda e dicas para quem gosta de pregar tremenda também. Ô pastorzão, agora já uma dica assim. Eu notei isso da primeira vez que eu me interessei em fazer no bíblico. Que chegam ali na genealogiazinha, o pessoal dá aquela morgada, Deuteronômio e tal, números. Muitos. O que o senhor sugeria assim para uma pessoa chegar? Porque todo mundo um dia já começou, isso começou 57 vezes. Eu diga para o jovem assim, dizer, irmão, se aprofundar mais na palavra de Deus. Ok, a Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é a palavra de Deus. Até na genealogia, Deus tem algo para dizer para você aplicar na sua vida. Então não está ali à toa. Se está ali, é porque ele tem uma lição preciosa para ensinar para você no momento que ele desejar falar contigo. E é só abrir e ele vai estar à sua disposição para falar Deus contigo. não é aleatório, né, pastor? Não. Deus não é aleatório. Aí, algo interessante, né? Eu consegui fechar, né? Eu zerei a prova de inglês, mas fechei a prova de religião. 54 versos para a prova de religião, 2 versos para cada pergunta, para cada doutrina bíblica. E eles me perguntaram, eu falei, não, porque eu tenho o hábito de estudar a palavra de Deus e para mim mais importante do que o inglês é a palavra de Deus, né? Eu vou pregar para quem ouve o português e fala mal o português. Por que eu vou me interessar no inglês? E eles me deram a oportunidade. Eu fiquei chateado, porque a oportunidade que eles me deram era para fazer 2 anos o professor em religião e depois mais 4 anos o teológico. Mas eu venho de uma família muito humilde e eu lutei para poder pagar os meus estudos. Uma águazinha. Obrigado. E como foi que eu lutei? Eu vendia livros. A igreja oferece esse programa hoje, a gente chama de comportagem. Então eu tinha recurso, graças a Deus, Deus sempre me deu recurso. Eu comecei a fazer lá, na época era o PER, professor em religião. Era pé. Então quer dizer que o pastor, não sei, pastor foi pé. Foi pé. E já dei aula, viu? Já fui professor de Bíblia, já Arrasou. Aí, tudo contribui, né? Sim, Tudo sim. contribui. Valeu, Então, show. eu comecei ali a fazer as matérias. Como eu tinha dinheiro, eu falei, eu vou estudar de manhã e à tarde. Quais as matérias que eu posso fazer aqui para adiantar? Aí a secretária do SALT, como você pretende fazer teologia, dá para fazer essa e essa matéria à tarde. Já aproveitando algumas matérias do curso de Sim, de teologia. Então, eu terminei, eu sou formado em professor em religião, e quando eu comecei de fato o teológico, eu só precisei estudar 2 anos, porque eu já tinha matado adiantado. algumas matérias. Interessante, né? Como Deus é maravilhoso. Não é? Quando eu me preparei para fazer o mestrado na Andrews, que a Andrews pede para analisar o nosso currículo e a grade curricular e quantos créditos eu já tinha feito, aquilo que me deixou triste no início foi uma bênção para eu ser aceito no mestrado O que lhe da chateou no Andrews. início eu não entendia, né? Mas já era Não entendia, mas um agir de Deus. era o agir de Deus. Que bênção. Que Pastor, bênção. formou-se, Fantástico. pastorzão, foi para Andrews, Nasceu na igreja. mestre, passou por onde, pastor, até chegar onde você está hoje? Então, quando eu me formei,
em 6 de dezembro de 1997, eu não tive chamado para ser, assim, obreiro da Sim. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Formou, era teólogo, mas não... Formei teólogo, não tive chamado, mas eu tive uma experiência no sul de Minas Gerais e eu comportei umas 4 ou 5 férias no sul de Minas e um pessoal da Alemanha gostou do meu estilo, a forma como eu pregava, muita convicção. Isso ajuda na hora que você está pregando. certeza. Se você prega algo que você não acredita, não prega não, porque ninguém vai Exatamente. acreditar em você. E eles me fizeram uma proposta, eles me dariam uma kitnet, um aluguel de uma kitnet e um salário mínimo para eu ser obreiro bíblico da Igreja Central de Juiz de Fora. E eu aceitei. Estava ali pouco tempo, 1 ano de casado, a Verônica, a minha parceira, um beijo, amor, no seu coração. Ela falou, vamos, É uma coisa linda. vamos embora, e a gente foi para Juiz de Fora. Com 6 meses eu tive a oportunidade, já tinha sido locutor na minha adolescência, trabalhei na Rádio Morena FM, Não, tem que em ser Itabu, locutor, meu num filho, em algum vozeirão momento. desse, né? Essa voz... O O meu sonho... Eu me meti a imitar o Elton O meu Costa, sonho, eu não o vou cair meu nessa, sonho era não. trabalhar na Novo Tempo, não tô cavando chamado não, viu? Mas eu fui locutor É da bom Novo olhar Tempo. logo. A Andrew já Tempo. cooptou. Eu fui já vai locutor levar da ele. Rádio Novo Tempo em Salvador também, ali quase um ano. E como que era o nome do programa? O programa é Interativo Bíblico. Era um estudo bíblico pela rádio. Aí o pessoal viu o tom da voz, o grave, né? Pastor, vamos ali e vai ser uma bênção. O senhor vai apresentar esse programa aqui, ó. E do meu lado, o presidente do campo. Eu nem sabia que era o presidente do campo. Na rádio, a gente tem essa facilidade. O pessoal pensa que você sabe tudo de cor, mas você está lendo tudo. Na maioria das vezes. Olha, o script. E aquele Aqui tu não consegue vozeirão, o presidente olhou assim para mim, quem é você? Eu falei, eu sou o Jadson. Eu não era pastor, né? Eu sou o Jadson, né? Eu sou o Jadson Rocha. Formado em teologia? Sim, formado em teologia. E por que você não foi chamado? E eu falei para ele, mas quem disse que eu não fui chamado? É claro que eu fui chamado. Se eu não tivesse sido chamado, eu não estaria Não aqui. estaria aqui, exatamente. Eu não sou obreiro da Igreja Adventista, né? Por enquanto, que quando o Senhor me der a oportunidade, o Senhor vai ver todo o potencial desse indivíduo que foi chamado por propaganda, Deus. ele Claro. é bom, velho. É bom. O menino é bom. Aí o pastor Kleber Reis, pastor, eu só estou aqui hoje porque o senhor acreditou em mim, viu? Obrigado, viu? Ele falou, eu tenho uma chance de emprego para você. Agora não é com os irmãos da igreja, não. Você vai ser diretor da Rádio Novo Tempo em Governador Valadares. E eu falei, eu topo, vou fechar. E eu tinha um programa às 5 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Eu trabalhava pela rádio. E em 6 meses, Deus me deu a oportunidade de receber um chamado para ser pastor na igreja do distrito do Vila Isa, em Governador Valadares. Trabalhei 2 anos como distrital ali no Vila Isa. No dia 22 de outubro do ano de 2000, teve uma assembleia de cisão, Mineira Central com Mineira Sul. Surge então o campo da Mineira Leste e eu fui nomeado como departamental de comunicação, publicações e mordomia. Top. Coisa boa. Agora, pastor, eu soube de uma história aí de um centro de macumba, pastor. Que experiência foi essa? Então, em Governador Valadares, eu fui apresentador do programa É Tempo de Ver Jesus. 4 anos. Uma filiadora da Rede Globo para um programa local, de uma emissora local em Governador Valadares. Esse programa pegava ali em aproximadamente 68 cidades. Todos os dias, de 8h30 às 9h30 da noite. Em Governador Valadares, o povo não conhecia a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como ficou conhecendo depois desse programa. A de Valadares tem 2 histórias, com todo respeito aos nossos irmãos aí de Governador Valadares. Antes do programa É Tempo de Ver Jesus e depois. Por que eu falo isso? Porque por causa desse programa, nós ali em Governador Valadares somos a primeira cidade do Brasil com Rádio Novo Tempo, TV por assinatura, e o primeiro canal aberto da Novo Tempo foi em Governador Valadares, que nós ganhamos fruto desse programa É Tempo de Ver Jesus. Eu dei entrevista na Globo, eu dei entrevista em programas telejornais ali, locais, né? Sim. Por causa dos programas. Qual era a temática, pastor Jadson? Apocalipse. Eu 4 anos pregando Apocalipse. Chama muita atenção, né? Sempre. Então, os evangélicos me rotularam de falso profeta, a besta do Apocalipse e anticristo. Não, interessante, a besta do Apocalipse pregando E sobre anticristo. o Apocalipse. Exatamente, porque vamos falar de si mesmos.
Foi um período assim abençoado, porque eu dizia bem assim, olha, amanhã eu estarei ministrando a bênção da reconciliação. Você que é adorador da besta, você que guarda o primeiro dia da semana e não guarda o sábado, se não se arrepender, está perdido. A conta não é comigo não, você vai acertar a conta com Deus Todo-Poderoso. Vou estar em tal igreja, as igrejas aqui, ó. O senhor jogava dessa mesmo, pastor? O senhor era Sim. o que atualmente é chamado de debochado. Não. O senhor dava assim, de rochedo. Debochado. Sério? Em Valadares eu desisti de ter telefone fixo, porque Eu o telefone não parava. Não parava. O povo ligando me ameaçando de morte. Os evangélicos. Olha pra aí. Os crentes ameaçando de morte. Os crentes Vou lhe me matar, ameaçando de beijo na morte. Apocalipse. Miserável, como é que você tem coragem de falar um negócio desse? Eu não tenho coragem de ir aí não, porque você é um maluco. Por que os pastores diziam isso? Porque eu falava, eu vou beber uma xícara de veneno aqui e vou continuar em pé. É chá, né? Não é água não. É chá, um Você quer chazinho. água? Quer água? Não. Tá geladinho, né? Tá gostoso demais. E eu falei, mas eu vou trazer uma cascavel e eu quero ver esses falsos profetas que andam pregando por aí que tem que guardar o primeiro dia da semana. pastor. Me mostra uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, só uma! Eu quero uma! E não aparecia. Ei. E a caixinha lá, o povo pensava que era E o cobra, telefone, né? tililim, Ixi, tililim. tirilim. Aí, Deus. um dia, Ah. a dona Oneida ligou pro programa, dizendo que eu era um sem vergonha, descarado e mentiroso. Foi. E oi, não desligue não, porque é difícil. Falar com o Falar. Falar, lhe ligaram. Porque Quero a gente, esculhambar, não desligue em não. uma hora a gente tinha mais de 100 participações. Quando acabou o dinheiro para esse programa, Deus me abençoou e eu consegui 2 propagandas. Uma de 15 segundos no início e uma de 15 segundos no final. Porque eu dizia que o programa tinha um comprometimento com a palavra de Deus, não era com propaganda não. Mas como não tinha dinheiro, Teve que abrir essa sessão, né? o primeiro patrocinador já pagava um mês do programa. O Sim. segundo era só para se acontecesse algum equívoco. Era um programa que tinha muita audiência. A gente também tem patrocinador, pastor, que a gente pediu, a gente adorou e tá aqui, ó. Oração. Delícia da daqui a Amém, pouco amém. você vai Você vai conhecer. provar. E tem que ter mesmo. Terminou o programa, tem uma senhora aí que quer falar com o senhor e ela tá chateada com o senhor, viu? Eu falei, alô, irmão Neida, não me chame de irmã que eu não sou sua irmã, não. Eita, meu Deus. Eu falei, como é que é o negócio? É para lhe chamar como? Irmã, não me chame de irmã. Mãe Oneida. Eu falei, mãe também eu não chamo não, porque eu só tenho uma mãe. O nome dela é Dona Luzia. E ficou nessa história ali uns 5 minutinhos. E ela falou bem assim, ó, você não me conhece, mas eu te conheço. Você é medroso. Eu falei, olha, espírito de adivinhação. E eu queria saber qual descendente de Adão não é medroso. Mas tudo bem, eu sou medroso. Eu não nego a Aí, minha quando ela raça. disse assim, mãe, eu digo, peraí que eu vou falar com meu Não pai. queria ser irmã, mas quer ser Meu pai, mãe. Jesus. Não, pai. Jordan, ela falou bem assim, você sabe quem é meu pai? Eu falei, se eu não conheço a senhora, eu vou conhecer o seu pai? Sim. Aí eu caí na besteira de perguntar quem que era o pai dela. Ai, meu Deus. Eu falei, quem que é o seu pai? E ela falou, Lucifer. Eu digo a senhora vá de ré, por favor. Tem satanista que não chama o pai de Lúcifer, Sim. chama de Satã. Sim. Mas essa aí eu tremi na base. Eu falei, essa aí deve ter audiência todo dia e pessoal. Pessoal. E ó, e meu pai tá dizendo aqui que você não tem coragem de vir aqui no meu terreiro. E aí eu falei, como é que é? Olha. A senhora nunca leu na Bíblia? Não, leu o que na Bíblia? Que o seu pai é Rapaz. mentiroso? O bicho Eu não, eu não acredito que o senhor foi não, Não. pastor. O senhor Foi. foi numa Não, cocó calma. que a filha do capeta veio o senhor no Foi. terreiro. Foi. Rapaz, não diga isso não. Ela falou tem coragem de assim, mamar em onça você não honra a calça que você veste. Eu falei, É honro isso, sim, velho. porque eu já tenho um filho, a prova que eu já honrei. Sim. já Ô, pastor, isso foi pessoalmente ou foi por telefone? Por telefone. Por telefone. Por telefone. Eu perguntei pra ela, a senhora quer que eu esteja aí a que horas? Amanhã, 9 horas. Eu falei, pois me aguarde. Vixe, desenrolado. Jordan, que desenrolado. Ai, meu Deus. Eu orava assim, eu dizia, pai. Eu tô cheguei indo, em casa mas vai na minha que dava frente. pra ir caminhando da Sim. TV até a minha casa, né? Sim. Tremendo. Contei pra minha esposa. Eita. Amor, você vai comigo, né? Ela falou, não, eu vou ficar aqui orando por você. Ficar aqui em oração. Fica aí que hora. Contra o pai dela. Sim. Amor, você sabe o que é um terreiro? Eu falei, sim, eu sei. E você vai no terreiro? Mas eu falei que ia. Então você vai. Às 9 horas.
Não dormi. Foi não. Passei o resto da noite em claro. Falei, meu Deus, Não, eu sou um convite pra ir pra um representante terreiro. teu. Tá E eu doido. vou lá para te representar. E se o cão tiver que manifestar, não deixe eu ficar com medo. Em nome de Jesus. Mas eu vou lá. Mas como eu sou medroso, eu liguei para um irmão do bairro do Santa Rita, que hoje descansa no Senhor, Cristiano. E eu falei, Pete, eu chamava carinho, foi minha ovelha, né, quando eu fui pastor lá no distrito do Vila Isa, na igreja do Santa Rita. Eu, Pete, tem uma visita para fazer. E aonde, pastor? Que ele conhecia o Santa Rita. Eu falei, não, quando eu chegar aí, A gente conversa. eu lhe falo. Ô, pastor, você não ficou com medo não dela tentar Fiquei. alguma coisa de É. Fiquei, quebrar o senhor? fiquei, mas Qual foi? eu era um representante do Senhor, né? Não, fora o medo místico Sim. do capeta, ainda Meu tinha o Deus. medo Ó, físico, né? a gente ia passar aqui a tarde toda eu contando essa história. Rapaz. Peguei o Cristiano, fizemos uma oração, ele percebeu que eu estava nervoso. Pastor, o senhor está tenso por quê? Não, porque nós vamos ali fazer uma visita. E quando chegamos na rua, o Cristiano falou bem assim, pastor, não lhe conto. Aqui nessa rua tem o maior terreiro de Governador Valadares. Você não me diga. Eu falei, é mesmo? Ainda bicho?" era o É maior. mesmo? E ela falou, Cabia bem muito assim, mais ó, capeta. essa mulher é um instrumento nas mãos de Satanás para destruir a vida de muita gente. Porque o trabalho que ela faz pega todo mundo. O pastor tá pegando até crente. Eu falei, Pete, é mesmo? É mesmo, Eu falei, Pete? na época eu tinha um Verona branco e eu parei na frente do terreiro. Eu falei, pastor, é aqui, ó. Eu falei, pois é, Pete, é aí que nós vamos. Eu pedi Ele- para pastor, ele minha mulher tá arregalou me o olho. ligando. Que na hora que eu falei que a gente ia entrar no terreiro, o cabelo dele ficou arrepiado. Meu filho. Oramos de novo, eu falei, Pete, o negócio é o seguinte, a estratégia, a gente não vai deixar a macumbeira falar. Quando você vê que o canto da minha boca está ficando seco, você entra para falar. Enquanto você fala, eu oro, enquanto você falar, eu vou orar por você. Vamos lá. Quando a gente pisou na calçada, o portão abriu. Foi não. Foi. A mulher estava com o controle na mão. Ah, sim, não deixa assim. Ah, eu digo não, peraí. Ô, pastor, eu tô Não nervosa deixou aqui. nem entrar. Nem entrar. A pessoa tá aqui nervosa. Eu tô aqui, ó. Meu irmão, ó, eu fui em um terreiro uma vez, na minha vida, uma vez. Nunca fui, Deus me Quando era criança, pegar Corpo Damião. Terrível. Mas nunca mais. Quando eu vi a cabeça do bode lá, aquele bolo azul, e o povo rodando. É um ambiente que não é de Deus, viu? É não. É outro Deus. É o príncipe. Deus não é o príncipe desse mundo. Mas quando ela abriu, que a gente entrou, que o portão fechou, eu falei, é hoje. É hoje. E a irmã Neida, né? Aqui, ó, vestida de branco, baiana, Sim. cheia de argola, um charuto que era isso aqui na boca, chamando o preto velho. Aí eu falei pra irmã, ele não vai aparecer não, irmã. Não, ele já vem, ele falou que vinha. Aqui não, porque eu sou representante de Deus. Aqui eu represento a luz, e ele não vai se manifestar não. Não, mas ele está aqui, ele pode estar dentro da sua casa, mas aqui não. Ó, e se ele estiver lá dentro, lá eu nem entro. A gente fica aqui na varanda conversando. Gente, quem já assistiu Poltergeist, esses filmes de terror, de possessão, Nada, não fichinha. sabe nada. Fichinha. Eles tentam transmitir o que de fato O que de fato acontece. acontece. É pior. Sério, pastor? É pior porque eu vi com esse olho que a terra não vai comer. Porque Amém. eu vou ver Jesus voltar. Amém. Essa é a Amém. certeza que eu Amém. tenho no meu coração. Amém. Eu entrei naquele terreiro 9 horas da manhã, saí 5 horas da tarde. Com a macumbeira convertida, a irmã Neida e o irmão Antônio Louvado seja convertido. Deus. Provei para ela que o cão era mentiroso e que o cão queria era a alma deles. Não era nem a vida, era a alma. Porque a vida, tem um ditado que diz que para morrer você só precisa estar vivo. Mas o diabo queria a alma porque ele não queria ser queimado sozinho no caldeirão de fogo e enxofre. Ela se converteu. Isso tem 3, Olha, tô aqui. tem 21 anos. 21. Marcou a minha vida, marcou meu ministério. Tem E o diabo nunca teve poder de fazer nada comigo. Amém, Amém, amém. amém. Não, pastor, depois dessa Olha, gente pode acabar por aqui. Que luta é essa, meu irmão? Meu Deus do Pastor, céu. o pessoal tá perguntando aqui, ó, não para de vibrar o celular aqui. E a gente vai fazer logo a primeira pergunta, porque, meu irmão, agitação demais. Pastor. Peraí, deixa eu ver, isso mesmo? É. O senhor é secretário da Sim. Missão Alagoas. Verdade. Ser secretário da missão é igual a ser secretário de clube de desbravadores? Parecido. O que faz um secretário da missão, pastor? O secretário da missão, ele primeiro ele tem que dominar o livro de regulamentos da Igreja Adventista. É um livro pequeno, tem 1000 páginas.
ele é atualizado todo ano. 1000 páginas. E nesse livro tem todos os regulamentos que beneficia os obreiros, não só pastores, porque existem pessoas que são obreiras e não são pastores, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como, por exemplo, teto de aluguel, até quanto uma região pode pagar de aluguel, está estabelecido nesse livro de regulamento. Faculdade, o meu filho começou a fazer faculdade de odonto em Recife, lá, porque nós temos uma faculdade a 1.200 quilômetros, eu não recebia 75% de auxílio, eu só recebia 50%, porque a nossa instituição oferece um curso de odontologia. Então, o livro de regulamento prevê isso. Hoje, Vitor, um beijo no seu coração, ele está na FADBA, cursando o 3º ano de odonto. Até quantos filhos um pastor tem direito ao auxílio educacional? Até 4, graças a Deus. E eu tenho 4 meninos, um mineiro, um carioca, um alagoano e um baiano, um alagoano que nasceu aqui. Provou valendo as calças, né? Honrou, né? Honrou valendo as calças. Além do livro de regulamento, eu sou responsável por todos os documentos da igreja. Além de ser responsáveis pelas atas, pelas comissões, como as comissões devem ser regidas, como devem ser registradas. Eu tenho que dominar também o manual da igreja, os temas do manual da igreja, os temas do guia de secretaria. Que eu até hoje eu pensei que tinham poucas normas, né? Na verdade, assim, só conhecia o manual da igreja. Isso. Só conhecia o manual da igreja. Tem muitas normas. Esse livro de regulamento é que rege a igreja no mundo inteiro. REA, aqui na divisão sul-americana, são 13 divisões ao redor do mundo, então nas outras 12 é o livro de apólice, que é a mesma coisa, regulamentos. Sim. Mas aqui no Brasil é conhecido como REA. Entendi. Ô pastor, o senhor também tem outro departamento que é o ministerial. O que faz um ministerial? Então o ministerial, ele cuida dos pastores. Só isso? Só. Coisa boa. Eu sou pastor aqui de 33 pastores. 33. Para aconselhar, Um pastor para visitar. de um pastor. É como se eu fosse o pastor dos pastores. Exatamente. E não é só dos pastores, dos anciãos, anciãs, diáconos e diaconisas. Todos esses debaixo do meu guarda-chuva para treinar, qualificar, visitar, motivar, inspirar. Essa é a função do ministerial. Eu sou ministerial para o Estado, tem um ministerial que é para a União Nordeste, a gente tem um ministerial, pastor dos pastores, para toda a divisão sul-americana, com exceção da Colômbia e Venezuela, e um ministerial para os pastores que pastoreiam o mundo inteiro. A outra pergunta é quantos Jacksons existem? O pastor, assim, a gente passou agora por um momento muito difícil, nós estamos passando ainda, né? Com a pandemia, né? Aí, né? Tá acontecendo um monte de coisa aí que a gente nunca imaginou viver, né? em passar. O pastor, a figura do pastor, muitas vezes a gente olha assim e diz, não, ela é feita de ferro, né? Não. Como é, assim, trabalhar com um pastor olhando por dentro, né? Veja, o Apocalipse nem chegou. O pessoal está assustado com a pandemia, mas a última que teve morreu mais gente do que a atual. Um quarto da população mundial em 1918, 19 e 20 foram contaminados. 50 milhões de pessoas morreram. E não foi classificado como pandemia, foi endemia. Agora a pandemia está virando endemia. Isso. Viu? Mas coisas piores vão vir, é só você estudar o livro de Apocalipse e você vai ver. Viu? Há uma descrição apocalíptica e escatológica que um terço da humanidade não estará viva por ocasião da volta de Jesus. Então eu fico imaginando os flagelos que irão alcançar aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus. Mesmo com esses flagelos, eu desejo estar vivo nesta ocasião. Viu? Então o pastor sente. Quando começou a pandemia, eu, 23 anos de ministério, agora em casa, 24 horas por dia, literalmente em casa. Porque a gente acostuma... Igrejas vazias. Eu fui pastor distrital 2 anos e tem 22 anos que eu trabalho no escritório. Então, eu em casa é domingo e feriado. Sim. Tirou domingo, às vezes, né? Às vezes, domingo e feriado. Tirou domingo e feriado, eu estou trabalhando. Eu estou ministrando a palavra, eu estou dando seminário, eu estou capacitando, eu estou qualificando, eu estou qualificando alguém. E aí de repente... Em casa. Foi quando
Deus tocou no meu coração para eu entrar nesse mundo também das redes sociais. Não, Eu porque tinha o Instagram. o pastor é youtuber. Meu amor, inclusive, YouTuber. sigam, viu, @Eu Oro Por Você 7. Eu oro por você 7. E o canal do YouTube, pastor? Jadson Rocha. Jadson Esse Rocha. Jadson Rocha, né? O YouTube já me mandou já uns 2, 3 e-mails para, como é que fala? Para ganhar dinheiro? Monetizar. Monetizar. Mas não tem interesse não. YouTube, manda pra gente, então. Manda pra Pastor- gente essa Não mensagem. tem interesse. O que fez um ano, né? Um ano, 13 meses, né? E eu já publiquei 743 vídeos. Amém. Viu? Tem alguns sermões. Todos os dias, meia-noite, eu publico um estudo da Palavra de Deus. E para você publicar, você tem que estudar, você tem que pesquisar. Posso estar dizendo qualquer coisa? Acho Eu que já coisa boa, eu gostava não de tinha estudar. Tem gente que Bíblia. faz Coisa isso, boa. infelizmente, né? Viu? Eu já gostava de estudar a Diz Bíblia, agora qualquer eu tô escrevendo, editando, gravo. Não é fácil fazer o que você faz aí, não. É, grande Lucão, tá ali Show de atrás. bola aí, viu? Pois é, mano. Então Pastor. o pastor sentiu. As igrejas foram fechadas, a gente foi proibido de visitar os membros. Talvez vocês não saibam, mas a gente perdeu mais de 700 pastores com Covid. No mundo inteiro, mais de 700 pastores, Essa informação infelizmente. A gente não A União Nordeste, eu acho que foram 2 pastores. Aqui nós perdemos membros influentes. Dr. Silas, por exemplo. Sim. Viu? O Dr. Alain, Tristeza. viu? Mas graças a Deus, Deus preservou o nosso grupo. Pastor sente, pastor sofre. Eu mesmo peguei Covid, pensei que ia morrer, fiquei com 50% do meu pulmão tomado, contaminei a minha esposa e foi um Deus nos acuda. A gente sente, Fora a gente essa é ser questão, né? humano. Enquanto o pastor ele tá dando apoio para outras pessoas, ele também tá com a família Verdade. na mesma situação. Verdade. Quando voltou, que era aquela coisa toda, não, tem que sair, tem que usar gel, tem que usar tal da máscara, tá aqui, tá. ó. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, eu tô saindo, mas eu não queria contaminar a minha família. Preserva a minha saúde e a saúde da minha família. E eu tenho entrado em contato, eu tenho pregado pro povo, desde maio que eu tô aqui da Missão Alagoas, parece que o povo nem sabe o que é pandemia aqui em Alagoas. Sabe não, meu filho. Senhor, continue na pessoa. Amém, Jesus. Se você quer ter a certeza, venha visitar a feira do Jacinti. Com certeza. Ah, não, a Ali, feira- meu filho, não tem dia mal, não tem Feira frio, não teve tem não, chuva, viu? não tem Teve não, canivete, não tem não. nada ali. Tá rolando com força. Pastor, Pense. antes de a gente entrar em um assunto aqui, que foi um assunto que me fez ver o senhor pela primeira vez aqui na Central do Jaça, a gente vai fazer a nossa propaganda, tá Da certo? Nossa Delícias. monetização aqui, ó, Delícias Da Lua. aqui, já disseram um ponto aqui, ó, que chegou o nosso lanche de hoje. Então, Pode pra trazer. vocês que no último podcast com o pastor Wellington perguntaram que bolo é esse, que vocês conheciam as trouxinhas, né? Conheceram as trouxinhas, Essas né, da Lua? trouxinhas. O bolo de milho, ela mandou, fez o bolo, ó. Oh, Uau. aleluia. Uau! Olha, pastor, só. como é que você falou? Reposição de glicose. Reposição de glicose, que a gente vai gastando energia Com aqui. Ó. certeza. Pior do que a hiperglicemia é a hipoglicemia. Isso. A hipo é a falta de açúcar. Então, Então- eu não sou viciado em açúcar, mas a danadinha ajuda a gente a sobreviver. Com certeza. Então, ó, Pode você que comer, ficou viu, perguntando, pastor? né, Jordan, sobre o bolo, Chazinho. o bolinho está aqui, o bolo de milho com cobertura de limão. Oh, Uau. glória a Deus. E com Top. raspa de limão. Com hein? raspinha de limão, não. raspas de limão. É, delícia já louco, um negocinho. Não, olha, Tá aparecendo agora, nós temos grandes recursos, com né? certeza. Que eu sou um cara, pastor, eu Quando tô você começando fala, eu agora compro. e eu sou Delícia. Delícias da Lua. Meu Deus. Eu sou um cara novo. E o Instagram nesse deles? mundo. Tá aqui, ó. A gente vai Eita. passar agora. Tá aí na tela pra você, tá certo? Tá aqui, tá aí na tela pra você, tá certo? Delícias da Lua. Mas aqui, pastor, ó, pastor. @Lua H Silva H. Ou seja, LUAH SILVAH. Ela botou um H Lua no final pra ficar aquele negócio bem... Silva, tá bem- certo? E você quiser também pedir pelo telefone, o telefone dela tá aí, ó. Só Tá certo? alegria. E eu já vou pegar o meu Você tá usando o meu garfo? irmão? Perdão, irmão. O senhor, por favor, obrigada. Não, mas eu quero pegar o maior e o único, porque, pastor, na pandemia eu engordei um pouco. E o último episódio eu disse, né, que eu tava de dieta, comi só uma trouxinha, agora eu vou pegar um outro quadradinho. Ah, então você é meu? Eu tô de dieta, pastor. Ah, obrigado. Jogue duro, jogue duro. Falando em dieta, pastor, o senhor é visível que o senhor perdeu metade do pastor Jadson. Metade, entendeu? Emagreceu e a saúde. E a primeira vez que eu encontrei com o senhor, foi uma palestra que eu daqui no Jaça.
no Jacinho, no Central Jacinho, foi falando sobre saúde e o senhor disse uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Eita, essa frase é um Nunca pouco saiu da minha chocante, cabeça. Se viu? liga você aí. Um adventista come um porco por ano. Pastor. O bom. O bom adventista. O bom adventista, porque o relaxado come uma pocilga. Como é possível? Ai, Jesus. Pastor, como é isso, pastor? Que história é essa? Então, há uma prescrição bíblica no livro de Levítico, no capítulo 11, de determinados alimentos que a gente pode comer e que não pode comer. Um detalhe, a igreja adventista do sétimo dia não proíbe ninguém de comer ou beber nada. Esse é um princípio bíblico, é um princípio bíblico. É um conselho, Se né? você quiser seguir, você segue. Se você não quiser seguir, você não segue. E entre as orientações bíblicas está o animal porco. E quando a gente fala porco, gente, os melhores restaurantes do mundo, e eu falo isso que já tive em vários restaurantes ao redor do mundo. Quando você fala porco, o pessoal pensa que é só a carne de porco e esquece os derivados. E os derivados é porco, a mesma coisa. É a mesma coisa. Então você Tudo tem que tomar é tudo cuidado. animal. Aí tem o tal do presunto. Não, mas tem o de peru. Sim, tem o presunto de peru. Mas tem um apresuntado que é misto. Aí você tem a linguiça. Já tem a linguiça de Já tem frango. frango. Uhum. E algumas, viu, só tem a tripinha que é de porco. O resto é de frango. Você Ok, pode- pastor? Então quer dizer que aquele... Se não for O sintética, invólucro. se não for sintética, você pode ler no rótulo que algumas tem linguiça de frango que na frente aparece um porquinho. Meu Deus do céu, velho. É verdade. Preparar essas coisas. Fui É enganado! verdade. Aí, ó, toicinho, bacon, Tudo porco. tudo porco. Agora, pastor, o senhor falou uma coisa no dia que isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E foi a primeira vez que eu ouvi falar o nome desse animal, inseto, né, minha querida bióloga? Cochonilha. Ok. Carmim de cochonilha. Aí, desde aquele dia, vou revelar agora, nunca mais coloquei um biscoito de morango na minha boca. Eu Ué. fico com a sensação que eu tô mastigando um besouro. É isso? Leto não é só biscoito, não. É não? Ô, Esse pastor. caramelo que você tá botando aí na boca aí agora, esse chiclete, sorvete. Tem sorvete que tem banha também, viu? Não. Se a banha for de origem animal, pode acreditar, não é de ovelha e não, Não é de nem de boi. frango. Não. Meu Deus. A Tô nervoso. A É, gordura fica- de fica origem até- animal nos rótulos, eu posso até dizer para vocês que na década de 2010, quando eu comecei a dar esses seminários no Rio de Janeiro, eu fui perseguido pela mídia, porque o pessoal ficou sabendo, viu? E grandes empresas estavam ligando para mim para poder conversar pessoalmente comigo. O senhor é um Sério. homem que recebe muitas ligações. Recebo. O pessoal parece que não... Ai, meu Deus. Quando liga pro senhor, É. geralmente é pra dar uma esculhambada. Rapaz. Porque eles queriam saber qual que era a base, e é uma base científica. Viu? Aquele seminário que eu apresentei aqui, ele não é meu, eu adaptei. Mas quem conseguiu para mim foi um cientista adventista. Ele fez todo, Pastor, não precisa todo ir um muito estudo. longe. É porque às vezes a gente fecha os olhos para essas coisas. Mas tipo assim, ó, se eu não falar que é Que até cientista sangue é usado, e pastor. falar que é meu, o povo come sangue no sarapatel, viu? Agora, as linguiças, quando o pessoal fala que não é de porco, para ter aquela coloração, ou é carmim, ou é sangue de porco. Meu Deus. É, Pastor, eu digo assim, a Aí gente conversando sobre... o carmim, Levítico 11, ali tem um tipo de inseto que a gente pode comer, e eu ainda não comi, e não tenho vontade de comer, gafanhoto. Uhum. Você pode comer gafanhoto, e tem uma Os infinidade que saltam de e têm asas, tipos, né? isso, as pernas traseiras compridas, que saltam e têm asas. asas. Tem algumas espécies de cochonilha que têm asa, mas as perninhas delas são do mesmo Pequenininha, tamanho. É do mesmo tamanho. Um dos maiores produtores de cochonilha do Brasil está aqui no Nordeste. Eles produzem muita cochonilha. Agora, qual é o efeito disso na vida do ser humano? Nós temos dois cérebros, o intestino e o cérebro, juízo. beleza? Você pega os vários tipos de câncer mais agressivos é no intestino. Quando um médico fala, ó, tá com o que câncer entra no em contato, intestino, já era. Que a gente compra. Você pode, ó, é dito e feito. Se Deus não realizar um milagre, é metástase e morte. É caixão e vela preta. Agora, além desses dois cérebros, o cão quer dominar aqui, ó. Eu não vou nem falar cérebro.
Eu vou usar o termo científico para que você me entenda. Lóbulo frontal, que é aqui a testa. Aqui nessa região é onde você armazena todas as informações, todo o seu conhecimento, todas as suas emoções. Está aqui no lóbulo. Decisão, está tudo aqui. E o que o diabo quer? O diabo quer bloquear. Agora, como é que o diabo vai bloquear? Já bloqueou no Éden, com uma serpente que não falava. E é como se fosse uma sessão de hipnose, né? Eva ficou doidona ali porque viu uma serpente enrolada num pau e ficou doida. Comeu um fruto que não era para comer. E nós estamos aqui, com a carga genética de mais de 6 mil anos de pecado no lombo. Sendo pego pela comida. Nossa! E agora, Jesus, quando esteve aqui, venceu o diabo pelo apetite. O cão pensou que ia vencer o nosso Senhor Jesus com o apetite. Não, o ser humano não vive só de pão, não. O ser humano tem que viver, ó, do que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Pastor, e a gente tem que assumir essa luta. Eu conversando com a Luana, voltando a falar da delícia da lua, ela dizendo a batalha que é para escolher o material para fazer as coisas, para olhar, por exemplo, na trouxinha, a massa que ela escolhe, as coisas que escolhe para fazer, tem que olhar lá a gordura, isso você falou agora, eu lembrei, da gordura se é vegetal, porque eles colocam gordura animal, mas já diz gordura animal, de tal animal, animal, então, e eu os detalhes de escolher. Olha, sobre carne, viu, uma coisa que eu não sei, né, se o senhor cita também, charque. Minha gente, o charque é um tipo de armazenamento, né, que é aquela carne compactada. Mais uma vez eu fui na casa da minha tia e ela disse, esse charque aqui é muito bom. Isso é de quê? De porco. Não, quando não é de cavalo e de jegue. Exatamente. E a gente não come, viu? Agora, o que mais me impressiona é que essa luta da nossa natureza humana, e eu sou ser humano, é como se a gente tivesse em desvantagem para com o diabo e as hostes dele. Sim. Mas eu preciso alimentar a natureza espiritual. Sim. E se eu não cuidar com aquilo que eu como, ele vai bloquear. Gente, só um exemplo. Você pode me taxar, me rotular do que você quer, do que você quiser. Antes de existir uma única raça de seres humanos na Terra, só existia um casal. Então o casal representava a humanidade. Deus deu para eles o sábado, o 7º dia da semana. Abençoou, santificou e descansou. Não que Deus precise descansar. Na Bíblia, 160 passagens que mandam guardar o sábado. 100 no Velho Testamento e 60 no Novo. O bloqueio. O povo come de tudo? Não, é para guardar o domingo. Como assim o domingo? Não, porque Jesus guardou o domingo. Jesus nunca guardou o domingo. Não, porque os apóstolos os apóstolos nunca guardaram o domingo. Não, a Virgem Maria, que depois que teve Jesus deixou de ser virgem, nunca guardou o domingo, guardava o sábado. Sim. Porque Jesus até 30 anos de idade era costume dele ir para a sinagoga. Quem foi que ensinou Jesus a ir na sinagoga? Dia de sábado. Percebem agora? Talvez Deus tenha usado esse programa para esse momento alcançar o seu coração, para cair a sua ficha. Por que você não adora outro Deus? Por que você não toma o nome de Deus em vão? Por que você não adora imagens de escultura e diz que guarda um dia? Porque você não guarda o domingo, como eu guardo o sábado. E eu não guardo o sábado porque eu sou pastor da igreja adventista. Eu guardo o sábado porque eu sou cristão. Eu guardo o sábado porque eu sigo aquilo que foi dado por Deus em sua palavra. A tua mente está embotada e o diabo está dominando você com aquilo que você come. Cuidado. Não faça do seu corpo um depósito de lixo, porque uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega e a conta é alta. É alta. Verdade. E o pastor, o que o senhor tem a dizer aos extremistas a respeito dessa questão de alimentação? Né? Equilíbrio. Porque a gente percebe que quando o pessoal fala de extremismo, pastor, só aponta o seguinte: aquele irmão ali disse que eu vou morrer se eu comer carne. Mas também tem outro lado. Então veja, não existe salvação pela carne. Não existe. Como é que é, pastor? Não existe salvação pela carne. E eu não estou blasfemando. Eu sou falso, gordo. Eu sou gordo verdadeiro. Eu sou falso. Eu tenho para mim que a gordura deve estar no osso. A gordura deve estar no osso. Por quê? Porque eu sou diabético tipo 2. Eu sou diabético tipo 2. Viu? Pastor, então o pastor come arroz integral. Esse que vende no mercado, ele nunca foi integral. Não, pastor. O índice glicêmico dele é maior do que o branco.
Oxi. Agora tem que fazer compra vendo aquela tabelinha que ninguém tá E outra, tem o arroz integral verdadeiro, tem o vermelho ou da terra. Aquele que nem quebrado foi. Mas o arroz integral, ele é falso. Então, tem muitos alimentos que eu não posso comer. Fui enganado. Tem muitos alimentos que eu não posso comer. Agora a carne não me faz mal. Nem a gordura da carne, porque dá sobrevida pro meu fígado. Porque eu não posso comer nada que tenha carboidrato. De vez em quando eu como. Mas se eu comer exageradamente, sem equilíbrio, vai me fazer mal, a minha glicemia vai subir, eu posso ter um treco, eu posso morrer, posso ter um pirique-paque. Assim também como se eu não comer nada de carboidrato, nem uma gordura, nem um açúcarzinho, eu posso morrer de hipoglicemia. Viu? Nossa. Mas os extremos, tanto um como o outro, não vai levar você a lugar nenhum, mas pode te conduzir para o inferno. Porque quando eu digo que faço uma coisa e condeno você porque você não faz, eu não estou olhando para mim. Esse é o ponto, pastor. Eu estou olhando para você. Porque, olha, por exemplo, isso aqui, da gente, por exemplo, apontar e dizer, não, eu como, sou ovo-lacto vegetariano. Tem o extremista que vai dizer, você tá errado, tá bem e tal, e as pessoas não conseguem conviver de uma forma harmoniosa. Chega, tá aqui, por exemplo, na sua frente, tem gente, se botar um bolo na frente dele, ele vai querer bater no outro. E o pecado, um pecado nosso, como adventistas do sétimo dia, né? Eu não como carne, um exemplo, né? A primeira que eu abandonei foi aquela vegetal, que é horrível, feita a misericórdia, o sangue de Jesus. Foi a primeira da lista foi aquela da Foi aquela carne. Não como carne de jacaré, de capivara, de porco, de urubu, macaco, pato, né? Beleza, eu como aquilo que Deus permitiu na Bíblia, tudo bem. Aí eu agora vou substituir, aí vou pro glúten. Só que existem pessoas hoje que têm tolerância a glúten. Aí eu vou pro leite. Tem gente que é intolerante à lactose. Então você tem que manter o equilíbrio. Claro, evidentemente, que o meu biotipo é diferente do seu. Eu posso comer algo que lhe faz mal, e o que lhe faz mal eu vou comer não vai me fazer mal. Mas você tem que ser equilibrado. Cuidado para não ir para um extremo e nem para o outro. Tem gente que não gosta de se posicionar com relação à alimentação, mas tem um estômago de avestruz, né? Come de tudo. Muito cuidado mesmo. A palavra de ordem nos dias em que nós estamos vivendo é equilíbrio. É só uma dica, né? Tem muita gente dizendo que é vegano. Vegano. É moda, bonito isso aí. Pesquisa a origem dos veganos e quem são veganos, que você vai ver. Você vai ter até vergonha de dizer que você era vegano. Tá bom. Ficou aí, viu? Jogou no ar. Pastor, falando sobre essa questão, já entrando nisso que o povo tá na moda dizer assim, escolher um nicho, né? Sou vegano, sou feminista, vai vir uma pessoa à pressão falar sobre feminismo. Sim. Top. Sou feminista, sou vegano, sou... A questão da identidade do jovem adventista. O senhor considera que a gente deve começar a olhar de uma forma mais séria pra gente não perder nossa identidade? Demorou, viu? Nós somos diferentes. Eu, com 51 anos de idade, me sinto jovem ainda. Nós andamos na contramão do mundo. Não vai nessas vibes, não. É vibe que fala? É vibe. Tem umas ondazinhas. Não. Deus lhe chamou para ser diferente. Amém. O seu estilo de adoração é diferente. Viu? Hoje está até modernozinho, né? A nossa cultura de adoração. Um carrãozinho, uma guitarrinha, né? Antigamente era pecado. Mas cuidado. Muito cuidado. Cuidado com as ondas, cuidado com as vibes. Você foi chamado por Deus para ser sal. Amém. Você foi chamado por Deus para ser luz. Você precisa ter uma identidade própria. Eu conheço jovens da nossa igreja que não têm ido aos cultos da nossa igreja em determinado dia da semana para frequentar cultos de outras denominações. Cuidado. Uma hora dessa você vai se arrepender. Pastor, isso aí deixa a gente surpreso. Essa questão das redes sociais também de eu sigo tal pessoa, ela tá na igreja tal. Tava conversando com a Yasmin sobre isso essa semana. Sigo tal pessoa, ela tá na igreja tal, eu vou visitar tal influencer, ou então eu sigo o pastor tal, que em algum momento ou outro a pessoa vai falar sobre a doutrina dela
que você vai querer trazer para dentro. Entendeu? E a gente vê isso muito na questão que o senhor fala também, o senhor é departamental dessa área também, outra. Mordomia, né? Sobre a mordomia. O jovem adventista, ele se perguntou, vou fazer a pergunta da pessoa aqui, que diz o seguinte, vamos lá aqui, vamos lá. Pastor, por que como jovem eu devo separar 10% do que é meu, botou aqui, né, em um momento de crise, para dar à igreja? Ok. Tenta imaginar Sadraque, Mesaque e Abednego ali na Campina de Dura. Não. Só ajoelhar aqui não quer dizer que eu estou adorando a estátua. O ato de dizimar é um ato de adoração. E tem muita gente que associa o ato de dizimar à cultura das igrejas pentecostais e neopentecostais. Com todo o respeito, viu? Eu não dependo do dízimo. Embora o meu salário venha do dízimo. Mas o meu salário não é de um dízimo local. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um teto padrão de salário para pastores. O teto Muito de um se pastor... questiona, pastor. Seria bom que o senhor esclarecesse. Muito se questiona, porque tem gente que diz assim, generaliza, né, os pastores. Sim. Eu tô dando aqui, o pastor trocou o carro e deu dinheiro. É por isso que Como eu já entrei funciona? nessa vibe. O salário de um pastor com 15 anos de ministério na Igreja Adventista do Sétimo Dia, com 15 anos, hoje é R$ 5.600. Aí você desconta 42%, os impostos e tudo que tem que descontar, é o salário do pastor Jadson. 5.600 menos 42%. E o que eu ouvi falar é que é uniforme, né, pastor? É uniforme. Se você é um pastor aqui da Igreja Central de Jacintinho... Tem um fator que determina. Hoje um pastor começa com 55 pontos. Com 10 anos ele vai alcançar ali, se não pisar na bola, se não levar uma disciplina, porque pastores levam disciplinas também, faz uma coisa errada, um procedimento pastor errado. leva disciplina, pastor. Disciplinas administrativas. Perde a ordenação. Essa é uma falta gravíssima. Quando não é removido do ministério e perde, inclusive, a ordenação definitiva. Então, eu não dependo do dízimo, como em algumas igrejas. Você tem que dar, porque esse é o salário do pastor. Ele vai tirar diretamente dali. Na Igreja Adventista dali. não funciona assim. Na Igreja Adventista não funciona assim. Gente, eu devolvo o meu dízimo para ser fiel a Deus. Independente de crise. Está tendo a crise, ele vai me proteger na crise. Amém. Não vai permitir eu perder o emprego. É comunhão, né, pastor? É um processo Dependência, de... comunhão e dependência, relacionamento. Tá em crise, eu não vou pegar a Covid, mas se eu pegar eu não vou morrer. Malaquias não diz, provai e vede? Eu estou provando, Senhor. Mas tá em crise, meu Deus, não sei o que eu faço. Eu com o dinheiro guardado aqui, meu marido quebrou o pescoço. Eu vou comprar um superbondo para colar o pescoço dele. Não é assim. A galera quer mais o verde, né? Verdade. Quer mais o verde. O provar, Tem que provar. mas não quer. Mas tem que provar. E um detalhe muito específico. Foi Deus quem determinou. Amém. E Malaquias diz que a gente rouba Deus nos dízimos e nas ofertas. Pastor, como roubava no como passado e rouba disse, no presente também. Antes E da Jordana fazer as você perguntas... falou nos jovens, aí deixa eu deixar os jovens aqui com a pulga atrás da orelha. O maior índice, Mais uma, né? O maior índice de apostasia com relação a dízimos na Igreja Adventista do Sétimo Dia está entre 18 e 30 anos de idade. Eu sei que você tem mesada, que se não tivesse, você não teria, né, o status que você tem, o patamar que você tem, e você não dizima. E você deveria dizimar. Quando as pessoas pedem tanto fidelidade, desculpa atrapalhar o senhor, pastor, mas o jovem, eu digo isso porque fui jovem e incorri no mesmo erro, pedem tanto fidelidade a Deus com relação a promessas na faculdade, de emprego, Deus é tão fiel nos com a gente, relacionamentos, né? Ele não merece. mas tem uma certa dificuldade, alguns, claro que a gente vai generalizar, mas tem dificuldades alguns em dizer assim, não, eu vou devolver 10%. Se a pessoa não quer devolver 10% de uma mesada ou de uma renda menor, quando essa pessoa tiver... Ela não vai. Doutor, quando a pessoa tiver ido para Andrews, como é que vai? A questão da dependência, né? Você saber que o que você está devolvendo a Deus vai retornar para você. Pastor, para nós encerrarmos, como é falar de mordomia no mundo líquido, né? Tem aquele filósofo... Sociedade líquida. Na sociedade líquida. A gente sabe que o pastor é um leitor, né? Com certeza. Pastor, filósofo e ateu, né? Zygmunt Bauman. A gente sabe que, como o senhor falou, aproveitar a leitura sem se contaminar do que vai nos prejudicar com relação ao que nós acreditamos. Absorver o que é bom. Absorver o que é bom. E ele fala muita coisa boa. Fala, né? Aí a gente fica até com medo hoje em dia de dizer assim, fica uma dica de leitura, olha, fica a dica de leitura se você já está lendo a Bíblia 50 e tantas vezes,
dá pra você aproveitar outra coisa. Mas não sai lendo tudo por aí se contaminando com qualquer coisa. Mas ele diz uma coisa muito interessante, pastor. Sobre essa sociedade que a gente vive hoje e sobre ela não querer solidez. Relacionamentos firmes. Se as pessoas não estão querendo relacionamentos firmes como quem tá vendo, imagine com Jesus que não vê. Mas o que você dizer para o jovem adventista não ter ficado assim? Mas essa é uma estratégia do diabo. Com certeza. Porque o diabo era um querubim cobridor, o diabo adversário, inimigo. A gente não vai encontrar a expressão Lúcifer na Bíblia, salvo engano, a exceção ali em 2 Coríntios capítulo 7, verso 12, quando fala que o diabo tem poder de se transformar no anjo de luz. Luz aqui é um substantivo feminino no grego que significa Luciféia. E a etimologia da palavra Lucifer significa portador de luz própria. Este indivíduo... Portador de luz própria. Portador de luz própria, porque ele é um ser, quando ele estava na presença de Deus, que ele queimava sem ser consumido. Como é estar longe de Deus, eu não sei. A gente nunca teve o privilégio de ver uma infelicidade, né? Isso. De ver o diabo. É uma bola de fogo, aqui, em poucas palavras, uma bola de fogo que queima sem ser consumido. Ah, pastor, mas eu já vi um anjo na forma humana, que o bicho é tão poderoso que ele tem poder de se manifestar na forma humana. Tem uma dica para a leitura também, Ellen White, profetisa da Igreja Adventista, livro Grande Conflito, ela fala ali no capítulo, os espíritos, né, os visitantes, espíritos visitadores. Ele tem poder de personificar traços fisionômicos e inclusive o timbre da voz. Os personificadores. O poder. Né? Isso, então, tanto os anjos de Deus quanto os anjos maus. Bons e maus. Podia ser só os de Deus para facilitar o negócio. O diabo não vai tentar personificar a volta de Jesus? Sim. Como é que a gente imagina isso? Eu quero acreditar, pelo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, que a gente não vai ver nas nuvens. Porque esse é um sinal característico de Jesus. Mas ele pode muito bem andar aqui na Terra. Jesus apareceu em Nova York e vão transmitir agora ao vivo. Apareceu na China. Pode aparecer no Brasil. E o povo vai. Ellen White fala que ele vai personificar e os demônios personificarão os apóstolos. E uma das mentiras dele, né? Eu mudei o dia de guarda do sábado para domingo. Essa vai ser a maior prova. Pisou aqui no chão e falou que Jesus é o cão. Eu já ouvi falar essa ideia, pastor. Eu pensei que era só uma teoria, mas não. É real, né? Pisou aqui na terra o diabo. A segunda vinda, Jesus não pisa. Nos encontraremos com ele nos ares. Eita, na terceira vinda, sim. Mas Jesus vai voltar 3 vezes, depois do milênio ele volta a terceira vez para purificar o nosso planeta, e o planeta Terra vai ser a sede do universo. Tem pergunta? Não, pastor. Tô aqui passada. Pra gente finalizar. Era pra gente ter 3 horas. Pastor, minha gente, vai viajar agora, nesse instante. É um homem que cuida de está envolvido no dia de hoje. Já veio de reunião, veio pro pod, vai viajar, vai voltar, vai pregar, não vai dormir, vai ler a Bíblia, vai acordar, e assim infinitamente deixa voltar. E este é o pastor Jadson Rocha, pastor, homem de Deus desenrolado. Para um jovem que quer encontrar Jesus, da Juventude do Céu, assim como o senhor descreveu aí, qual deve ser o perfil que ele deve seguir? A gente fala tanto de seguir, de perfil. O que é que ele deve atrair? Assim, qual é a meta que ele deve olhar e deve perseguir? Ideologia. Ok. Você quer viver para sempre? Os super-heróis são imortais. Eu e você teremos o privilégio de sermos imortais. Mas temos um modelo, né? Tem muita gente falando de Jesus que não segue Jesus. Tem muita gente pregando Jesus, mas que não vive à altura dos princípios que foram estabelecidos por Jesus. Você quer ser um cristão genuíno, verdadeiro, autêntico, e não ser apenas um discurso falacioso ou teorético? Renuncie à sua própria vida. Amém. Porque para seguir Jesus é o mínimo que eu e você temos que fazer. Porque ele renunciou tudo para nos salvar. Então, se ele renunciou tudo, cara, ele era Deus. Ele é Deus, mas assumiu a nossa natureza. Ele é o único indivíduo que possui a união hipostática. Ele é 100% humano e ele é 100% divino. Mas ele renunciou tudo que ele era e tudo que ele tinha por amor a mim e a você. Amém.
quer um dia ser eterno, tem até não é propaganda de filme não, né? Mas você quer ser eterno, renuncie a si mesmo. E renunciar dói. A gente vive numa sociedade líquida, a gente vive numa sociedade de plena ostentação. As pessoas querem mostrar o que têm, mas esquecem de apresentar o que são. Nós somos JA, Jovens Adventistas, que temos um compromisso com a palavra, nós temos um compromisso com a verdade. E se você não tiver esse compromisso com a verdade, que é Cristo Jesus, você está lascado. Você vai desejar não querer ter existido. Misericórdia. Você vai desejar não querer ter existido. Porque o nosso destino era a morte eterna. E Jesus experimentou em sua própria natureza a morte eterna. Não, isso aqui é tão ruim que deixa eu livrar os seres humanos dessa miséria. Mas só vai se livrar da morte eterna quem aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal. Amém. Amém. Estúdio 082, salva de palmas para Pastor Jadson Rocha. Pastor, a gente não tem como agradecer, né, Jota? O senhor reservou esse tempinho, né, na correria, esse homem que cuida de muita coisa, de muita gente, cuida da gente, né? Cuida da gente, cuida dos pastores, pastor dos pastores. Né? Que Deus abençoe a sua vida Glória mais a Deus. e mais, que o senhor possa ter saúde e força para converter esse povo com o Espírito Santo. Amém, galerinha, estamos encerrando por aqui. Agradecemos a sua presença, assistindo cada um dos nossos episódios Com aqui também com o certeza. Pastor Jadson. Continua conosco, espalha a mensagem para todo mundo, Isso. manda para os teus amigos, para os teus Compartilha. colegas. A gente faz isso aqui com o maior carinho para vocês, para que você perceba que você é um jovem especial. Temos uma mensagem separado. especial, assim como o pastor disse, para levar para todo mundo. Então não perca os próximos episódios, ficamos por aqui. Tchau. Se inscreve e ativa o sininho. Deus Cheirinho, abençoe. fica com Deus.